Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, aritmética, e o assunto agora é razões e proporções. Vamos fazer algumas questões envolvendo esse assunto bastante importante, quer dizer, o início da segunda parte da aritmética, né? Que a gente chama até de aritmética algébrica, porque a gente acaba introduzindo letras, né? Então se confunde um pouco com a álgebra, tá certo? Então essa é a segunda parte, então temos razões e proporções, e aí vem divisão proporcional. Antes a gente fala em média, a gente fala em escalas, depois a gente fala em porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem seria melhor vir depois de regra de 3, e finalmente juros simples e depois juros compostos, né? E a gente fecha aí esse ciclo de estudos da aritmética. Perfeito? Vamos lá então, gente. São questões bem simples, é o início de razão, tá certo? Então eu pergunto assim, ó, determine a razão entre os seguintes números. E aí já é bom a gente definir o que vem a ser razão entre dois números. Olha só. Dados dois números numa certa ordem, a gente define razão como sendo o quociente indicado entre eles. Assim, dessa forma. Qual é a razão entre 2/3 e 3/5? Fácil. É só colocar o quê? 2/3 sobre 3/5. Como se fosse fração, só que não é fração. Agora nós estamos trabalhando com razão e a gente vai ver a diferença. Matematicamente elas se confundem. Em cálculos, né, fração e razão se confundem, mas a resposta, o resultado, a forma de pensar, de raciocinar, de olhar a razão é diversa da forma de olhar fração. São coisas distintas. Perfeito, gente? Tá? Mas matematicamente, a nível de cálculo, se comportam da mesma maneira. Tá bom? Então, olha só, olha que interessante. Então eu farei 2/3 sobre 3/5, tá certo? E aí eu já vou começar a ler a forma correta. 2/3 está para 3/5, assim que a gente lê uma razão, perfeito? Mas lembra que eu falei que se comportam como se fossem frações? Como é que eu faço para dividir frações? É o mesmo que eu farei para dividir razões, ou seja, vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda razão, ou seja, 2/3 sobre 3/5 é o mesmo que 2/3 vezes o inverso, 5/3, né? O inverso de 3/5 é trocar essa ordem, 5/3, tá bom? Simplifico quem? Posso simplificar alguma coisa aqui? Ih, rapaz, não pode não. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. E agora que é a grande diferença. Eu não vou ler nunca 10 nonos. Eu nunca leio razão como fração. Eu vou ler essa razão assim, ó. 10 está para 9. Ou 10 para 9. Ou então nessa forma de cada. 10 para 9. 10 está para 9, tá bom? É a forma um quociente, né? Esses dois pontinhos indicam o quociente, só que eu deixo sempre indicado 10 para 9. Tá certo? Olha lá. 10 para 9, ou 10 está para 9, 10 para 9. Tá bom então, gente? Primeiro itemzinho resolvido, facinho. Vamos ver outra? Determine a razão entre os seguintes números. 1 inteiro e 2/5 e 2 inteiros e 7/5. O processo é o mesmo. O que eu vou fazer? A razão entre dois números, numa certa ordem, é o quociente entre eles. É o quociente indicado entre eles. 1 inteiro e 2/5 está para quem? 2 inteiros e 7/15. Mas antes de a gente trabalhar, gente, eu vou transformar isso em quê? Nas frações impróprias correspondentes. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7/5. Tá certo? 7/5. Eu posso ler 7/5 aqui, é fração. Tá? Aqui não é razão, né? Razão é tudo isso aqui, tá certo? 7/5 está para quem? Olha só. 15 vezes 2, 30. 30 mais 7, 37/15. Tá bom? E agora sim eu vou transformar isso em como? De que maneira? Eu estou pensando agora, estou vendo uma razão, mas eu sei que isso é razão, isso não é fração, isso é uma razão. Então eu vou fazer o quê? Vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, ou seja, 7/5 vezes 15/37. Será que eu posso multiplicar? Agora eu vou poder. 5 com o 15 divido ambos por 5, eu terei quanto? Ó, 7 está para 1, né? Que multiplica quem? 3 está para 37. 7 vezes 3, 21. 1 vezes 37, 37. Então eu tenho 21/37? Claro que não, eu não estou lendo fração, eu estou lendo razão. Eu tenho 21 para 37, ou 21 está para 37, que eu posso escrever da mesma forma assim, ó, 21 para 37, ou 21 está para 37. Essa é a nossa razão. Fechou, acabou. Tá bom, gente? Vamos fazer outra? Mais uma, terceira. 0,3 e 2,21. Eu quero saber a razão entre esses dois. Mesma coisa, né? Muito fácil, ó. 0,3, tá certo? Sobre 2,1. Mas trabalhar com vírgula é sempre muito chato. Então, é exemplo do que a gente faz para a fração. Eu posso fazer um negócio interessante, ó. Eu vou multiplicar ambas por 10. Sabe por que por 10? Porque essa vírgula vai andar uma casa para a direita e ela vai desaparecer. Como a gente quer, né? Sempre trabalhar com vírgula é chato, então é sempre bom desaparecer com ela. E eu percebo, se multiplicar ambos os termos dessa razão por 10, ou os termos da fração, mesma coisa, tá certo?
ela se comporta o quê? Ela não se altera, continua havendo a mesma razão ou a mesma fração. Vocês percebem como se confunde razão e fração? Para calcular, os cálculos, né, matematicamente falando, são exatamente iguais. A leitura é que é totalmente diferente. Tá bom? Então eu vou escrever assim, ó, 0,3 vezes 10 isso dá 3, 2,1 vezes 10 isso dá 21, 3 para 21, posso simplificar ambos por 3, dá 1 para 7. 1 está para 7 ou 1 para 7, que eu posso escrever também nessa forma, né, horizontal. 1 está para 7, 1 para 7, tá bom? E qual é a essência de entender isso? Quando eu falo que 1 para 7, quer dizer, eu tenho uma parte de uma coisa e 7 da outra. Perfeito? Então, por exemplo, se uma criança tem 1 ano e a outra tem 7 anos, a razão entre suas idades é de 1 para 7, tá bom? Se eu tenho R$1 e você tem R$7, a razão entre as nossas quantias é de 1 para 7. Esse é o entendimento, tá bom? Quer dizer, 1 para 7, vamos dar um outro exemplo melhor. Quer dizer, vamos supor que uma substância aconteça na mistura de 1 para 7, ou seja, eu coloco 1 litro de gasolina e 7 litros de álcool. Essa razão entre essas quantidades é de 1 para 7. Tá bom então, gente? 1 para 7, beleza? Vamos fazer a quarta? Ah, não, não é a quarta, não. Vou fazer a terceira novamente, agora por um outro caminho. Tá certo que a gente também usa, muitas vezes o aluno prefere usar esse segundo caminho. Quer ver só? 0,3 e 2,1. Aqui, em vez de fazer essa multiplicação por 10 para sumir com a vírgula, eu vou transformar para fração, que é um outro caminho interessante também. Quem é essa fração? Quem é esse número decimal? A gente lê isso aqui como sendo 3 décimos. E vamos escrever 3 décimos está para quem? 21 décimos. Não é assim que eu leio isso aqui? Ó. 2 inteiros e 1 décimo é o mesmo que 21 décimos. Está aqui. Ó. E agora, o que é que eu faço para transformar isso aqui na nossa razãozinha? Fácil, né? É só multiplicar a primeira, a de cima, pelo inverso da segunda. 3 décimos vezes 10, 21. Simplifico 10 com 10. Aqui tenho novamente o 3 para 21, que a gente sabe dividindo ambos por 3 dá 1 para 7. Olha lá a nossa resposta, igualzinha de cima, não é isso? São dois caminhos diferentes. Ou eu faço isso transformando os números decimais em números inteiros, tá certo? Multiplicando por 10 ou por 100, aí depende, né? Se eu tiver duas casas decimais, eu deveria ter multiplicado por 100, tá certo? Aqui só tinha uma, foi apenas por 10, tá certo? Ou então transformar na fração correspondente, tá certo? Então, eu tenho quanto? Ó, 3 décimos vezes 10 21avos, aqui eu posso falar fração que eu estou trabalhando a conta, tá certo? E aí eu tenho quanto? Ó, corto 10 com 10, aí fico 3, 21. Aí que é a diferença grande entre fração e razão. Eu não vou ler isso aqui 3 21avos, né? Nem vou ler aqui um sétimo. Eu vou ler o quê? 3 para 21, que é o mesmo que 1 para 7, ou 1 está para 7. Perfeito, gente? Foi só o início de razão e proporção, tá certo? Essa parte de razão especificamente é que a gente junta os dois assuntos, né? Isso aqui eu estou falando de quê? De razão entre números. Perfeito? Então, gente, é isso aí quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis. Acredito que os amigos tenham entendido, né, essa nossa videoaula. Obrigado pela atenção, obrigado.